seria interessante, para você lembrar-se do que Deus tem feito na sua vida. Quais são as marcas? O texto que eu quero ler com você, de João, capítulo 12, é um texto que fala sobre isso. Há uma mulher da Bíblia muito conhecida. Jesus amava esta mulher, a sua irmã, o seu irmão. Jesus, sempre que podia, estava na casa deles. E nesta última semana da vida de Jesus, ele volta à casa de Marta, de Lázaro e de Maria. E o texto começa dizendo assim, em João capítulo 12. Jesus veio, pois, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, subtraiu o que nela se lançava. Respondeu-lhe, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos? Meus amados, nessa breve meditação que eu quero fazer com a igreja neste domingo pela manhã, eu quero lembrar aos amados o nosso tema do ano, aliançados com Deus. Mas nesse último trimestre, nós temos trabalhado o tema aliançados com Deus em santidade. Mas neste mês de dezembro, na adoração. E vejam que momento interessante na vida de Maria, quando ela vem e adora o Senhor. Pensamos nós que adoração é quando nós podemos fazer alguma coisa pela pessoa, citar o seu nome, dizer algo tremendo, mas o adoramos por meio daquilo que lhe ofertamos. Nós o adoramos por meio daquilo que fazemos. E neste momento tão importante da vida de Jesus, é bom que você saiba que Jesus começou o seu ministério nos arredores. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Ele vinha da Galileia. Ele vinha se aproximando de Jerusalém, o centro religioso, o centro do poder. Então Jesus começou o seu ministério pelos arredores. E a multidão vinha seguindo Jesus. Por onde ele passava, arrebatava uma multidão. E viam as suas palavras, via como Jesus pregava, os seus ensinamentos. Mas Jesus não apenas ficava com os ensinamentos, mas também havia a operação de maravilhas. Cegos enxergavam, surdos ouviam, mortos eram ressuscitados, multiplicação de pães e peixes, endemoniados eram libertos e muitos eram curados. Então, a multidão via aquilo e percebia que Jesus tinha uma diferença crucial entre ele e os religiosos de então. Porque os religiosos falavam sem autoridade. Mas Jesus trazia consigo a autoridade espiritual. E fazia com maestria, e fazia com muito poder. Jesus vinha andando então e chegou a Jerusalém. Se vocês forem ler o texto depois, no seu contexto, vão perceber que Jesus faz o interregno. Ele entra
em Jerusalém e depois volta para a casa de Marta, Maria e Lázaro, que era a casa dos amigos onde Jesus pernoitava. Por vezes, ele não ficava em Jerusalém, ele sempre voltava para a casa dos seus amigos. Betânia não era tão distante assim. Quando estivemos lá em Jerusalém, fomos até o Monte das Oliveiras e o guia nos mostrava. Quando Jesus vinha de Betânia, ele cruzava por esse caminho. Ele vinha por aqui, subia, passava pelo Monte das Oliveiras, onde ele gostava de ficar para orar. E do monte ele podia ver Jerusalém. E então ele orava e profetizava sobre Jerusalém. Jesus então volta à casa dos seus amigos. Lá ele encontra de novo o amigo que ele gostava tanto, Lázaro, que ele havia ressuscitado há poucos dias. E Lázaro estava com ele. E a festividade da família que reuniu Jesus e ofereceu um jantar, diz o texto, que chamaram-no para ceiar. E Jesus foi lá, poucos dias antes da Páscoa, poucos dias antes dele ser dado como cordeiro pascal, de ser imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que estamos hoje aqui reunidos para comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor Jesus. E Jesus então vai àquela casa. E naquele momento, quando ele se encontra ali, junto com seu irmão, vejam o texto, Maria, sem saber o que faz. Isso que é interessante, irmãos, que as nossas ações de adoração não são ações que fazemos com um propósito definido. São ações de adoração. Ela então juntou um dinheiro. E Judas procura traduzir aquilo dizendo 300 denários. Denário era o que recebia o trabalhador por um dia. 300 denários era quase o salário de um ano de trabalho. Muito dinheiro. Maria fez aquele esforço colossal, comprou aquele perfume precioso, um bálsamo, um perfume muito precioso. Eles não eram pessoas abastadas, ricas. A Bíblia fala que eram uma família de 3 irmãos, onde estavam o pai, a mãe, não eram casados. Jesus então estava ali naquela casa dos amigos que ele amava, e ela pega aquele puro perfume, cheiroso, precioso, caríssimo, quebra, derrama sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e enxuga com os seus cabelos. Atitude tremenda de adoração. E então Judas diz assim: ora, que desperdício, por que não se vendeu e deu aos pobres? E a Bíblia, então, João diz, ele era um ladrão. Ele era um homem mau, um roubador. Ele cuidava do tesouro, ele cuidava da bolsa. Aquele dinheiro que eles usavam para as viagens, para pagar as hospedarias, para comprar as comidas, para ajudar os que estavam com eles, ele administrava, mas ele era ladrão. E então, quando ele diz isso, ele não estava preocupado com os pobres. É essa a interpretação e a resposta que a Bíblia dá. Mas o que eu quero focar não é em Judas, é na atitude de Maria. A atitude da adoração, a atitude da devoção, a atitude de se entregar, de dar aquilo que é precioso. A adoração, portanto, irmãos, não é algo fugaz, sem valor, fugidio, mas é algo que tem que representar algo de muito custo, algo que faz você pensar, planejar e agir. Foi isso que Maria fez. Mas, notem, mais do que todo esse esforço financeiro, Maria não sabia. Maria não sabia. Maria estava ungindo Jesus para os dias que viriam. Diz o texto que 6 dias à frente seria o dia de Páscoa. Seria o momento em que Jesus seria preso, julgado, crucificado, morreria. Não haveria tempo para a preparação do corpo. Maria não sabia disso. Profeticamente, ela estava tomando uma ação na vida dela. Amados, a nossa adoração
ela é uma projeção profética daquilo que ele receberá. Cantávamos há pouco, no último cântico, do momento de louvor, falava aquele que é digno. E o cântico dizia que nós devemos adorar o Senhor. Quando nós fazemos isso, amados, nós não percebemos a dimensão do que estamos fazendo. Maria não sabia a dimensão, mas um verdadeiro adorador, a quem Deus busca, ele o faz do profundo do seu ser. E isso não há dinheiro que pague. É algo que vem lá de dentro, das suas entranhas. A adoração, portanto, meus amados, é algo que devemos preservar na nossa vida. Ter sempre em alta conta. Quando comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos fazendo isso porque adoramos o Senhor. E aí, para concluir a nossa meditação, eu quero dizer para vocês algumas coisas que são importantes nesse texto. Primeira coisa importante nesse texto é preparar-se para o Senhor. Veja, o texto começa dizendo que eles receberam Jesus para a ceia, para o momento de estar juntos, para o momento da celebração, para o momento do jantar. Irmãos, nós temos que nos preparar para o Senhor. Preparar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ser, a nossa casa pessoal, o nosso interior. Precisamos estar preparados porque o Senhor quer estar conosco. Muitas pessoas dizem assim, fulano é muito ocupado, isso e aquilo. Não, não importa. Há sempre um tempo que pode estar junto conosco. Preparar-se para o Senhor é muito importante. Segunda coisa que vemos aqui, que é tão profunda e do qual eu já falei, temos que devotar ao Senhor o que nós temos de mais precioso. Se Maria pôde juntar esse dinheiro tão absurdo, 300 denários, como diz Judas, porque aquilo era precioso. Como é a nossa vida, que temos de mais precioso? O que temos de mais precioso, isso está aos pés do Senhor. Isso está sendo dedicado ao Senhor. Onde está o nosso tempo? Quanto tempo temos orado, lido a palavra, participado das celebrações, dos momentos de culto, da nossa vida com Deus? Onde? Como? Sabe, amados, nesse texto, nós vemos aqui, e esse é o terceiro ponto, que é preparar algo que seja profético. É o terceiro ponto. Maria ungiu Jesus. Esse é o ponto interessante entre ela e Judas. Porque Judas via o operacional, o curto prazo. Com esse dinheiro poderíamos ajudar a tantos pobres. Jesus rebate e diz assim: os pobres sempre tendes convosco. Questão do dia a dia da vida, que é uma questão administrativa, que é uma questão de governo. Jesus está dizendo, está aí, você pode resolver isso. Isso é uma questão do dia a dia, da vida. Os nossos governantes são capazes de resolver isso. Sabe, meus amados, você olha e diz, pastor, o Brasil não é um bom exemplo. Não, o Brasil não tem sido um bom exemplo hoje. Mas nós vemos lugares em que podemos citar como exemplo. Se hoje nós temos um país em que a corrupção, o desmando, a falta de boa gestão, de bons legisladores e bons gestores dos recursos que o país gera, isso é um problema nosso. Escolhemos errado, voltamos errado e fomos enganados em alguma forma. Mas é um problema do curto prazo, um problema do dia a dia. Está abordado aqui na Bíblia e Jesus diz, vocês vão ter sempre esse problema para lidar, para agir. Você olha para dentro da sua casa, talvez tenha uma torneira para consertar, uma lâmpada para ser trocada, tem sempre coisas a serem feitas. Mas o principal e o que Deus busca, o verdadeiro adorador, ele olha para Maria e diz que ela está fazendo algo além. Isso para mim me chama muito a atenção. Estamos fazendo algo que nos chama além. Eu comecei a palavra falando da Claudinha, nora de pastor Isaías e irmã Rejane.
Há 15 anos atrás, eu não sabia que eu estava fazendo algo além na vida dela. Por uma simples oração, ou simples compartilhar e até me emocionar com ela pelo problema que o pai vivia. Irmãos, ações que tomamos, elas se repercutem no seu futuro. Maria não sabia que ela estava fazendo algo tão profundo. Talvez ela estivesse vivendo o dia a dia. Que bom que Jesus está aqui conosco. Não há morte mais aqui. Lázaro está vivo. Eu e minha irmã estamos aqui. Que bom. Nós olhamos o curto prazo, mas Jesus quer que nós olhemos para frente. A nossa vida não para aqui. Ela não cessa aqui, nem os nossos atos. Hoje, aquilo que Maria fez está sendo contado para você. E o que você tem feito? Será contado para quem? Está glorificando o Senhor? Está demonstrando a sua verdadeira adoração? Ou nós estamos olhando criticamente? Comer do pão, beber do cálice. Você já me ouviu dizer isso várias vezes. É a mensagem mais silenciosa que pregamos, mas que alcança todos que estão conosco. Essa é a segunda ordenança. Quando batizados, comemos do pão e bebemos do cálice. Isso é um privilégio para aquele que já é membro de igreja, foi imerso nas águas batismais. Beleda e eu, quando voltávamos de Jerusalém o ano passado, fomos forçados a passar um período de tempo na Itália, em Roma. Felizmente, houve um interregno ali, na passagem, né, minha mulher? Comer pizza na Itália, massa, coisa horrível. Aqueles pães gostosos, andar por aquelas coisas. Mas o que me chamou mais a atenção, não foi isso não. Chamou mais a atenção quando nós fomos em Florença. Tivemos que ir em Florença, oh meu Deus, andar de 1h30 de trem, vendo aqueles pratos verdejantes ali da Itália, coisa horrível. Mas sacrifício, né, irmãos, para essas viagens fazendo. E aí nós chegamos em Florença e começamos a conhecer aquela cidade tão bonita, os rios. Pois aí você vê, é interessante, né? E aí nós chegamos numa daquelas catedrais lindas, enormes, bonitas, cheias de obras de arte. Coisa interessante. Mas o que me chamou a atenção foi que fora da catedral havia uma tremenda, enorme pia batismal. Que não era uma pia, era um negócio assim de 3, 4 metros de diâmetro, grande, de mármore, de uma pedra, de um granito lindo, totalmente polido, muito bem feito, uma obra de arte fora da igreja. E aí o guia disse, está aqui, é uma pia batismal, fora da igreja, a igreja enorme, linda. E ele dizia o seguinte, ninguém podia entrar na igreja sem ser batizado. Eles talvez não tivessem entendimento da dimensão profética que eles estavam tendo. Veja, o templo, quando Salomão construiu, e até o tabernáculo que Moisés orientou a construção, que viu o modelo no céu, ele era cercado por uma cerca, vamos dizer assim. Mas essa cerca, ela também prescrevia ou continha o que a gente chamava de pátio dos gentios. Todos podiam passar por ali. Mas depois havia uma porta, onde entrava para os lugares ou os átrios do templo. O gentio passava pelo pátio, podia ver o templo. O gentio passava pelo pátio, podia ver o tabernáculo. Mas adentrar daquele pátio dos gentios para o átrio, somente o povo.
Somente aqueles que já tivessem aliança. Aqueles que tivessem a aliança de Abraão. Aqueles que fossem descendência de Abraão. Somente o povo de Deus. Que coisa impressionante. Quando nós chegamos lá e eu vi aquele pio, eu falei, eles são certos. Só pode entrar no terreno, naquele lugar do Santo dos Santos, aqueles que já passaram pelas águas batismais. E não estou falando de batismo de criança. Não estou me preocupando com o batismo por aspersão. Eu estou falando do simbolismo. Eu estou falando do significado, da confissão. E então, depois da confissão, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Crer e professar. Depois que você faz isso, você está pronto a entrar, a participar, a comer do pão, beber do cálice, a adorar, a entregar o dízimo, a entregar a oferta, a adoração, o seu bálsamo, o seu valor, a sua dedicação. Por isso, irmãos, Maria fez isso. Ela não sabia a dimensão do que ela estava fazendo, mas nos deixou um exemplo que vale a pena ser seguido. Um exemplo de adoração, um exemplo de serviço, um exemplo de preparação. Portanto, todas as vezes, quando inicia-se o dia, nós devemos ter em mente essas três coisas. Preparar algo, trabalhar por isso e ofertar o nosso melhor. Porque nós não sabemos se é este ou aquele dia. Nós temos que estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa seja a sua aspiração, inspiração e desejo de assim fazer. Vamos comer então do pão, beber do cálice. Eu convido os pastores que venham à frente, os diáconos, diaconisas que vão nos ajudar no dia de hoje, para que nós possamos estar aqui para participarmos deste momento tão importante. Irmãos, nós vamos orar agora, agradecendo os elementos da ceia do Senhor. Eu vou convidar a mulher mais bonita dessa igreja. Eu dou um doce para quem adivinhar, para orar agradecendo pelos elementos da ceia do Senhor. Senhor, obrigada, Deus, porque podemos estar juntos neste domingo pela manhã, para estar na Tua presença, porque o véu foi rasgado e temos acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado. Esse é o maior presente que nós temos. É a vida eterna contigo. E, Pai, nós queremos Te agradecer e consagrar este pão, este vinho, vai ser servido agora, profético, como o Teu corpo entregue, morto ali naquela cruz. E o Teu sangue derramado ali por nós. Quanto sofrimento, Senhor. Quanto escárnio. Quanta tristeza momentânea aconteceu aqui aí no céu e aqui na terra, Senhor. E nós trazemos isso à nossa lembrança, Pai, para podermos ser eternamente gratos a Ti por tamanho sacrifício, por nossas vidas, por amor a nós. Muito obrigada, Deus. Nós queremos Te honrar cada dia da nossa vida. Como foi ministrado nessa manhã, cada manhã, nos preparar para ter um encontro contigo. A cada manhã dizer para Ti, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. A cada manhã dizer para Ti, Senhor, queremos viver para Ti, apenas para Ti. Que a nossa carne possa ser mortificada, Senhor, e o nosso espírito será avivado. Então, Senhor, toma as nossas vidas neste dia, nesse momento que estamos nos lembrando de um episódio, o episódio talvez mais importante que já existiu, foi a Tua morte
mas também a tua ressurreição, Senhor. Porque tu não ficaste morto, Senhor. Teu corpo não pereceu, mas tu ressuscitaste, estás vivo aí no céu, nos esperando. E a tua igreja aqui na terra se aprontando, como uma noiva se apronta para o grande casamento, para o grande dia das bodas. Assim também somos nós, Deus, a cada dia nos consagrando mais e mais a Ti, porque isso agrada a Ti, Jesus. E é o que nós queremos fazer nessa manhã, dizer para Ti, muito obrigado, e consagramos mais a nossa vida a Ti. Nós fazemos essa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, o Salvador a cruz mostrou o amor do Pai, justo pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu,
sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, Jesus. Meus amados, a palavra do Senhor nos informa em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Diz o texto que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que bênção podermos pregar essa mensagem. Jesus diz que o sangue dele é a nova aliança. Tremendo este texto, porque ele muda o conceito. Não mais a velha, mas a nova. Não mais algo que era profético do Cordeiro, mas agora ele diz: isto é passado, olhem para frente. E
todas as vezes que beberem do cálice, estarão anunciando a minha morte, até que eu venha. Esta é a mensagem que a igreja prega, até que Cristo volte. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Pegue o seu pão. E aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, que já o aceitaram, que passaram pelas águas batismais, são membros da igreja, em comunhão, aliançados com o Senhor, perfeita comunhão, que procuram estar na presença de Deus. Este é o momento da sua reflexão pessoal. Ore agora. Peça perdão ao Senhor pelas falhas. Diz Paulo aqui: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo que você não deve comer nem beber, mas está dizendo que você deve se examinar. Pedir a Deus, te mostre os erros, aquilo que você está transgredindo, e busque se acertar com o Senhor. Está na presença dele. Faça um propósito pessoal. E a palavra diz: e assim coma do pão. Comamos todos em memória do Senhor Jesus. Pegue o cálice. Se o corpo nos remete à morte vicária, o cálice nos remete à remissão pelo túmulo vazio. Paulo diz, escrevendo, até que Cristo volte. Quando bebemos o cálice, nós estamos trazendo essa mensagem tremenda e futura. Levante seu cálice, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Faça a sua oração, faça a sua declaração de dependência, de amor, de esperança. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, quanto é precioso. Obrigado, Senhor, pois há poder no teu sangue. A tua morte não foi em vão. Nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Digno de receber. Faça essa oração ao Senhor e diga: a honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder ao Rei dos Reis, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, Senhor, o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Diga, eu consagro todo o meu ser. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro, Senhor. Eu dedico, Senhor. Eu deposito, Senhor. Eu entrego, Senhor, todo o meu ser, aflições, sonhos, diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Altíssimo, bendito, a pedra da esquina, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que foi morto, que era, que é e há de ser. Bendito és, Altíssimo, eterno, poderoso, onisciente, digno dos nossos dias, aquele que cura, aquele que sara, aquele que transforma, aquele que salva, nosso Senhor, único digno, amado de nossas almas. É o Shaddai, é o Lion, Jeová Rafa, Jeová Tridneski, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Adoramos o teu nome e me rendo aos teus pés. Eu consagro todo o meu ser a ti. Pegue do cálice. E neste domingo você vai oferecer este cálice ao Senhor e vai dizer obrigado, Senhor. E beba em memória do Senhor Jesus. E diferentemente dos outros meses, você vai abraçar o irmão e vai dizer até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Oh, até que Cristo volte. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Até que Cristo volte. Até que Cristo volte, pastor Iberto. Aleluia! Levante as suas mãos para os céus e diga assim: Senhor, muito obrigado por esta manhã. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Bendizemos o teu nome. Oramos por todos quantos aqui estão, por aqueles que precisam se acertar contigo, por aqueles que precisam entregar as suas vidas, reconciliarem-se com Jesus, voltarem para a casa do Pai, aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que não saiam daqui sem abrir o coração. Senhor, que possamos viver um ano que glorifique o teu nome. Oramos pelas metas nobres que estão naquele caixa. Oramos pelos pedidos que cada irmão colocou ali. E nós consagramos, Senhor, a nossa vida a Ti. E neste domingo, quando nos lembramos da Bíblia e separamos como dia da Bíblia, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que não haja falta de recursos para imprimir e para que a Bíblia seja posta nas mãos de cada habitante deste planeta.
para que seja, Senhor, a bênção na vida de cada um. Sim, Senhor, obrigado por este dia. Teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre todos quantos aqui estão e sobre Israel de Deus, por esta terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Pastor Aveleda e eu vamos à porta despedir a congregação e receber os seus cumprimentos pelos 40 anos de vida conjugal. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo